Pois bem, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula e como a gente havia conversado na semana passada, hoje nós vamos iniciar a nossa reflexão acerca do pensamento ético e moral. E vamos começar isso de uma maneira diferente. Eu quero convidar vocês hoje para que a gente possa pensar, nessa série de aulas que nós vamos ter aqui nos próximos 4 encontros, para que a gente comece a pensar a ética e a moral a partir de um filósofo moderno que pouca gente olha como um princípio da moral ou da ética, mas ao mesmo tempo um filósofo moderno que nos coloca ali num caminho de pensamento da ética e da moral um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado. Por isso, nessa série de aulas, como nós havíamos combinado na aula passada, nós vamos falar um pouco sobre a ética dos escravos e dos senhores a partir de Friedrich Nietzsche, e isso fazendo aí uma leitura atual. Por isso, entreguei para vocês o material, mandei para vocês no e-mail na aula passada, também trouxe aí disponibilizado para vocês o material impresso, para que vocês possam acompanhar junto. Lembrando que essas páginas, embora sejam aí algumas, nós vamos por partes até findar o nosso ciclo de aulas sobre os escravos e senhores numa ética na perspectiva de Nietzsche, aí pelos nossos próximos 4 encontros. Pois bem, para que a gente possa iniciar então, nós vamos estabelecer aí esse tema que foi trazido por vocês e que também a gente, conversando em conjunto, decidiu que seria olhar numa perspectiva atual os conceitos práticos da ética de Nietzsche e também os conceitos práticos da moral de Nietzsche a partir do nosso viés sociológico, do nosso viés de vida. Pois bem, vamos lá. Primeiro eu quero iniciar fazendo algumas perguntas para vocês, como a gente sempre faz. Primeiro, quem de nós age totalmente com liberdade? Alguém se habilita a responder se age com liberdade? Depois eu quero saber quais são os princípios que norteiam o nosso modo de vida. Essas 2 perguntas aí vão permear toda a ética e todo o conteúdo que nós vamos falar a respeito de Nietzsche. E depois eu quero instigar vocês a um pensamento, e aqui estamos longe de falar de religião ou de falar de crenças, mas nós queremos pegar esse gancho de Nietzsche na construção da nova ética e da nova moral a partir de uma afirmação de Dostoiévski, aquele escritor famoso que nós já conhecemos: se Deus não existe, tudo é permitido. Então, nessas 3 indagações de hoje, nós vamos começar a dar um passo em direção ao conhecimento mais amplo daquilo que é a ética e a moral moderna a partir do pensamento de Nietzsche. Retomo para vocês, não é um pensamento que nós estamos acostumados a ver, mas ao mesmo tempo é algo que faz parte da nossa vida em todos os instantes. Vamos lá? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Beleza. Então, o primeiro passo que eu quero é mostrar para vocês que nós vamos ter alguns caminhos a traçar. O primeiro objetivo dessa série de aulas que nós vamos ter é apresentar a concepção da moral e da ética através da proposta de Friedrich Nietzsche. Nós já conhecemos esse filósofo, muitos de nós achamos que ele é o pai e o princípio do ateísmo, mas nós vamos aqui deixar um pouco de lado essa ideia de que Nietzsche é o pai do ateísmo e vamos começar a pensar a partir do momento em que Nietzsche propõe o homem como princípio da moral e da ética. Beleza? Então, a partir disso, nós vamos considerar as críticas de Nietzsche ao sistema filosófico antigo, na religião, nas tradições e, sobretudo, como nós podemos aplicá-las hoje no nosso modo vivendi, ou seja, no nosso modo de vida. Para isso, nós vamos percorrer aí 4 passos simples e básicos que nós vamos fazer juntos. Primeiro, é compreender como se estabelece a compreensão dos senhores e dos escravos. Nós vamos olhar para toda a história, numa perspectiva histórica e sociológica, e descobrir como se estabelecem senhores e como se estabelecem escravos, ou como um deles está subordinado ao outro. Depois nós vamos compreender o processo pelo qual nós nos distanciamos daquilo que nós poderíamos viver de diferente em nossa vida. Por isso, iniciei com o questionamento do porquê e do como nós vivemos com liberdade e se de fato vivemos com liberdade. Num terceiro momento, nós vamos pensar
o desenvolvimento do nosso senso crítico aqui entre nós, na nossa turma, a partir da base filosófica e à luz da proposta da moral e da ética em Nietzsche. Ou seja, vamos pensar os conceitos de Nietzsche e vamos olhar para eles aplicados à nossa realidade. E depois realizar então um levantamento dessas realidades sociais que vivemos, que tocam as nossas fragilidades, as nossas periferias existenciais e nas quais muitas vezes nós nos colocamos como senhores ou como escravos, ou nos colocamos abaixo dos outros ou nos colocamos acima dos outros, e vamos perceber como que isso, para a ética de Nietzsche, é um pensamento que nós precisamos colaborar na construção de um processo ético, de um processo moral um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a viver, sobretudo em estruturas hierárquicas. Pois bem, olhando para isso, nós vamos aplicar esses conceitos na nossa realidade, no nosso modus vivendi, no nosso modo de vida. Vamos ao próximo slide? Depois disso, nós queremos iniciar, então, pensando como acontece esse processo de Nietzsche de pensar uma moral e uma ética diferente daquilo que vinha se estabelecendo. Primeiro, olhar para o processo histórico em que Nietzsche se encontra, um processo muito arraigado pela religião, um processo muito arraigado pelas questões hierárquicas, pelo poder, pela subjugação, pelo julgamento dos outros através do poder aquisitivo, através do poder religioso, através do poder moral, do poder político. E olhando isso, ver como é que Nietzsche estabelece uma crítica e rompe diretamente com o pensamento da filosofia tradicional, sobretudo de Sócrates, Platão, aquela moral e aquela ética que nós vimos nas aulas anteriores a respeito desses filósofos antigos. Beleza? E depois vamos estabelecer então o conceito da filosofia dos valores de Nietzsche. E aqui nós vamos olhar então para uma moral que é daqueles que estão sobrepostos, os senhores, e daqueles que estão abaixo dos senhores, que seriam os escravos. E tudo isso culmina na referência ética de Nietzsche baseada na morte de Deus. Mais uma vez recordando que nós não estamos falando de Deus enquanto aquele que nós acreditamos na religião ou aquele que nós acreditamos que seja o construtor, o criador do universo. Estamos aqui falando de Deus como um referencial ético e moral. Mais para frente nós vamos esclarecer isso a partir da ética de Nietzsche. Pois bem, e depois queremos compreender a nova moral consistente na maneira de desvincular as ações humanas das práticas da filosofia tradicional. Olha, uma vez que nós temos Nietzsche como alguém que rompe bruscamente com a filosofia tradicional, nós não podemos deixar de pensar que a ética e a moral de Nietzsche está desvinculada, ou pelo menos está em afronta a esses modelos tradicionais de ética e de moral. E por fim, a crítica de Nietzsche ao cristianismo, que dá então uma base à nova e chamada genealogia da moral, ou seja, a nova história do pensamento acerca da moral e da ética. Muito bem, vamos lá então, iniciando agora o nosso processo de conceituação, o nosso processo de estabelecer os conceitos, pensar os conceitos e, por fim, aplicá-los na nossa vida cotidiana. Primeiramente, pensar que, para que se tenha, então, um divisor de águas entre a moral grega, a moral judaico-cristã, aquela que nós vivemos hoje, aquela que nós conhecemos a partir dos filósofos antigos, a partir dos filósofos medievais, nós precisamos postular a morte de Deus. E aqui vem aquela famosa frase de Nietzsche: Deus morreu, Deus está morto, e o pior, fomos nós que o matamos. Pois bem, essa morte de Deus carrega em si os valores tradicionais da moral dominante sobre os oprimidos. Essa crítica de Nietzsche é profundamente sociológica, política e, ao mesmo tempo, teológica. Nós vamos ver mais para frente. A partir disso, então, surge um novo olhar para a filosofia e para a ética, que é oferecido pelo autor, a fim de que, então, os homens se libertem dos padrões tradicionais e tornem-se por si mesmos um ser moral, dando fundamentação
a sua prática ética a partir de si mesmo e de seus desejos. Vamos ver. Essa ideia de que o homem está somente subordinado a si mesmo, nós já vimos lá na filosofia antiga, no ano passado. Já imaginamos, já conseguimos relembrar daqueles que diziam que o homem era a medida de todas as coisas ou que todas as coisas estavam subjugadas ao homem. Aqui nós retornamos no pensamento de Nietzsche de que o homem deve fundamentar a sua prática a partir de si mesmo e dos seus desejos, o que Nietzsche chama de vontade de potência. Pois bem, continuando, nós vamos então pensar agora essa filosofia de Nietzsche, sobretudo na sua ética, que é balizada pela ferrenha crítica à filosofia ocidental, sobretudo a Sócrates e aos seus discípulos. Por que a Sócrates e a seus discípulos? É talvez um dos primeiros escritos filosóficos, um dos primeiros relatos da filosofia que nós temos, é as éticas ou o pensamento ético de Sócrates e dos seus discípulos. Aqueles que estavam começando a passar do pensamento sobre a origem da natureza, agora começam a pensar o pensamento sobre o homem. Então, tira-se o foco da physis e insere-se o foco no próprio homem. Então, Sócrates aqui se coloca talvez como um dos principais fundadores do pensamento ético dentro da filosofia. A sua concepção ética, que é principiada pela vontade de poder, como nós já falamos, o homem deve ser a medida de todas as coisas, para Nietzsche, naquele pensamento que nós vimos anteriormente. Então o homem tem vontade e essa vontade gera poder. E para isso, o homem deve então transcender-se a si mesmo, quebrar as correntes que o amarram à escravidão e, sobretudo, à tradição filosófica e à religião. Por que aqui nós unimos tradição filosófica com religião? Primeiramente porque é preciso compreender que para Nietzsche a tradição filosófica de certo modo se torna uma religião, uma vez que ela também dita algumas regras do pensamento, uma vez que ela também dita alguns paradigmas morais, alguns paradigmas éticos, alguns paradigmas do conhecimento. E então Nietzsche se propõe e propõe na sua filosofia um rompimento total com essa ética e com esse pensamento tradicional que aqui é assimilado à religião. Aqui nós podemos encontrar, então, no pensamento de Nietzsche, uma batalha que existe entre a moral que estava acontecendo no seu tempo, a moral ali da Idade Moderna, e também aquilo que era a proposta de Nietzsche. E Nietzsche, então, estabelece aí essa briga, esse conflito com aquilo que era o paradigma social, o paradigma moral do seu tempo. E diante disso, então, propõe uma nova genealogia da moral que estabelece, então, a dúvida. E essa dúvida é o motivo que tornamos, o do porquê tomamos o bom como sendo superior àquilo que dominamos e mal. Ou seja, por que nós temos sempre a tendência de dizer que as coisas que são boas são superiores e as coisas que são ruins são inferiores? Nessa perspectiva, a tese levantada por Nietzsche estabelece então que no bom pode haver um retrocesso, que pode ser até mais negativo do que supostamente se encontra no mal. Ou seja, o bom às vezes pode ser tão mal quanto o mal. Aqui temos um paradoxo e precisamos depois compreender o porquê isso vai levar Nietzsche a repensar a genealogia da moral, a repensar os modelos estruturados pela filosofia tradicional como modelos morais e modelos éticos. Para isso, então, nós precisamos identificar aqui o ponto de vista e o ponto de partida de Nietzsche. O primeiro ponto de partida de Nietzsche, assim como nós já vimos anteriormente também com o filósofo René Descartes, é a dúvida. Só que agora Nietzsche quer colocar em dúvida tudo o que se ensinou e se viveu como sendo uma moralidade até aquele momento. Ou seja, tudo aquilo que a filosofia tradicional falou até aquele momento, tudo aquilo que a religião ditou como norma moral e norma ética até aquele momento, Nietzsche começa a colocar em dúvida. Será que de fato
eu preciso respeitar os meus pais, como manda a moral religiosa? Será que de fato eu preciso respeitar aos dominantes, aos poderes políticos, ao rei, como dita a moral social, a moral ética, a ética e a moral da sociedade que eu estou vivendo? Nietzsche começa a colocar tudo isso em dúvida e, diante disso, identifica que a moral é uma estratégia criada pelos fortes, ou seja, pelos dominantes, pelos senhores, para a dominação dos mais fracos. Assim nós vamos começar a repensar ali o título da nossa aula de hoje, que era a moral dos escravos e a moral dos senhores. Os mais fortes são aqueles que dominam, os mais fracos são aqueles que estão subjugados ao poder dos mais fortes, e assim então existem escravos e senhores. E isso Nietzsche faz uma relação total, tanto com a política quanto com a religião. Estamos sempre subjugados ao poder de Deus, estamos sempre subjugados ao poder da moral, e sendo assim somos sempre escravos de Deus, da moral, do poder, da política, nos colocamos sempre como subjugados ao poder de alguma coisa. Assim então, Nietzsche aponta para a existência de uma moral dos senhores e de uma moral dos escravos. E essas duas morais estão em um conflito constante. E é por isso, então, que Nietzsche propõe que estes senhores são aqueles detentores da moral que partem de um senso de bem-estar, que dominam sempre os mais fracos. Isso é um pouco relativo àquilo que nós vamos estudar nas próximas aulas, estabelecendo o nosso senso crítico com a nossa vivência social. Quem são aqueles que dominam, quem são aqueles que exercem poder, exercem força sobre nós? Os senhores, de acordo com as palavras de Nietzsche. E dela então, dessa moral dos senhores, surgem normativas que determinam o que é bom e o que é mal. Pois bem, aqui nós começamos a retomar o princípio ali de que Nietzsche estabelece um rompimento com o tradicional e com o poder tradicional. Porque geralmente aqueles que estão no poder, aqueles que se sentem superiores ou são superiores em níveis políticos, religiosos, sociais, estabelecem aquilo que é correto para que os outros sigam. E Nietzsche vê nessa perspectiva que os nobres sempre ditam a moral e sempre excluem de perto de si, os mais fracos, porque esses mais fracos podem sempre atrapalhar o cumprimento das regras. Desse modo, de modo análogo para esta moral, o que é visto como bom parte dos nobres e o mal parte sempre dos escravos. Ou seja, tudo aquilo que vem de quem está de um modo superior aos outros é visto como sendo coisa boa. E isso nós vamos poder agora estabelecer aqui no nosso senso crítico. Tudo aquilo que vem de fora, que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos, nós olhamos como sendo coisas perfeitas, enquanto nós, com uma certa mentalidade talvez de subjugados ao poder eurocêntrico, ao poder americanizado, nos colocamos como inferiores, ou seja, aquilo que nós produzimos no Brasil nem sempre é o melhor visto com aquilo que nós produzimos na Europa, ou produzimos na América ou na Ásia, por aí afora. Essa leitura da ética de Nietzsche nos vai permitir agora que nós comecemos a pensar a nossa própria proposta de vida, a nossa própria proposta política, a nossa própria proposta religiosa, de modo que nós comecemos a entender que já existe um pensamento filosófico por trás disso e agora temos essa chance de nos deparar com Nietzsche diante desse pensamento. Por sua vez, nós temos também a moral dos escravos. Se existe um ser dominante, existe também um ser que é subjugado a esse domínio. O que Nietzsche então chamou de moral dos escravos. A moral dos escravos, por sua vez, é aquela moral dos oprimidos, a moral dos desprezíveis, a moral daqueles que estão subjugados aos nobres. Deste modo, os escravos não avaliam positivamente as virtudes dos nobres, se nega a verdade da felicidade e todo ato que se apresenta a eles é visto como desconfiança. De outro lado, aquilo que é virtude dos oprimidos e sofredores é exaltado pela moral dos escravos. A moral dos escravos, então, é uma moral utilitarista que só existe a partir de uma teleologia, ou seja,
Para a moral dos escravos, segundo Nietzsche, só existe moral, só existe virtude se ela estiver fundada e estiver orientada para um fim, para uma teleologia. Ou seja, tudo que um escravo faz só é válido, só é visto se ele alcança um objetivo que, a princípio, também é estabelecido pelos nobres. Ou seja, até mesmo nos seus méritos, nas suas virtudes, os nobres continuam a dominar aqueles que são oprimidos. E aqui nós estamos falando de nobres não como ricos ou como pessoas de classe da nobreza, mas como aqueles que detêm o poder sobre a estruturação da moral e da ética. Pois bem, quando nós olhamos então para Nietzsche, nós precisamos estabelecer o momento em que acontece essa ruptura, e essa ruptura aqui se mostra como um processo religioso, mas de fato, nós vamos ver daqui a pouco, ela está carregada muito mais de um significado amplo e simbólico do que um simples significado religioso. Pois bem, o ponto de partida de Nietzsche e das referências éticas de Nietzsche pode ser encontrado em A Gaia Ciência, um famoso texto de Nietzsche, em que se afirma: Deus morreu, Deus está morto e fomos nós que o matamos. Pois bem, aqui eu quero fazer um parágrafo para que a gente não se confunda, para que nós não comecemos a entender que a existência de Deus, a existência de um ser superior, aquele que nós cremos ou que nós o temos como Criador, seja o Deus cristão ou seja o Deus pregado por outras religiões ou seja uma entidade. Nietzsche quer colocar que esse Deus é tido como aquilo que nós também já temos na filosofia, como espírito absoluto, como um ser primordial da razão, um ser superior da moral e da ética, um ser superior da criação, ou até mesmo aquele que é organizador do mundo. Não é Deus como nós o temos a partir da religião. E isso de forma alguma se mostra na proposta de Nietzsche como sendo uma crítica somente religiosa. Ele utiliza desse elemento simbólico da religião para falar de um elemento um pouco mais amplo, que é todos os costumes, que é onde se concentram então a fonte de todos os costumes ou a fonte das coisas que são ditadas na sociedade ou nos espaços em que nós vivemos. Por isso então, essa defesa da morte de Deus carrega em si os postulados da defesa da liberdade do homem. Sem Deus, o homem é livre para agir por seus instintos, adquire a sua autonomia, está autônomo sobre sua própria existência, dá valoração aos seus atos e pode julgar a sua moral. Não está então condicionado à superioridade de um soberano, mas torna-se senhor de si mesmo. Aqui nós podemos ver um processo que Nietzsche vai chamar de Übermensch, ou seja, aquele que está para além do homem. E isso é então o que nós também podemos chamar de super-homem de Nietzsche, né? Aquele que, além de ser o homem, supera-se a si mesmo e se torna dono de si mesmo. Um famoso poema de Nelson Mandela, Invictus, diz: eu sou o capitão da minha alma, eu sou o dono do meu destino. Essa é uma leitura da proposta de Nietzsche à luz da poesia, de que existe alguém que pode dominar a si próprio e esse alguém é o próprio homem. Ou seja, o homem já não depende de Deus, o homem já não depende dos outros, o homem já não depende do seu pai, da sua mãe, da sua família ou de qualquer outra entidade para que ele possa ser quem de fato ele é. O homem é por si mesmo e por si mesmo se torna muito além de si mesmo. O homem é o próprio além do homem, como nós vamos ouvir da boca de Nietzsche em seus textos. Desse modo, então, nós precisamos estabelecer algumas ideias. A primeira é: se nós somos pessoas que estão subjugadas a um poder, nós somos réus. Nós estamos sempre sendo condenados, nós estamos sempre sendo abatidos pelo poder de alguém, nós estamos sempre sendo dispensados de todo o espaço, de todo o tempo, pelo poder um pouco superior, seja de um nobre, seja de um rei, seja de um político, seja de algum poder social, enfim. Qualquer poder que se exerça sobre nós nos torna réus. Ou, de fato, nós compreendemos
a nossa consciência, a nossa capacidade geral enquanto homens e nos tornamos juízes, nos tornamos soberanos de nós mesmos, nos tornamos poderosos sobre nós mesmos. Depois, a outra indagação que nós vamos também estabelecer na próxima aula é se nós somos super-homens ou se nós somos marionetes, ou seja, nós estamos dominando o nosso ser homem e assim praticando a nossa vontade de potência, ou nós estamos sendo sempre subjugados por um poder superior e assim estamos sendo manipulados pela sociedade, manipulados pelo poder, manipulados pelo dinheiro, manipulados por qualquer coisa que seja. Essas duas questões eu gostaria que vocês pensassem em casa. Na próxima aula nós vamos compartilhar deste momento, nós vamos partilhar as nossas ideias, os nossos posicionamentos sobre essas duas perguntas. Então, podem anotar aí. Primeiro, somos juízes ou somos réus? E depois, somos super-homens ou somos marionetes? Pois bem, ficou alguma dúvida, algum questionamento, talvez ficou alguma coisa a ser levantada? O que vocês acham? Como que nós podemos melhorar e mudar a nossa didática para a próxima aula? Tudo ok? Beleza, então? Então, relembrando, o que nós vimos hoje foi o princípio da moral e da ética de Nietzsche, como falando de senhores e de escravos. Vamos fazer aqui uma breve revisão. Depois, que essa moral ela é estabelecida a partir da moral tradicional, da filosofia tradicional e da religião. Nietzsche rompe essa moral, rompe a filosofia tradicional e estabelece então o que nós chamamos ali de uma nova genealogia da moral. E a partir disso faz uma leitura total, falando que essa genealogia da moral pode ler e pode compreender o mundo como um mundo de moral de escravos e de moral de senhores, que está sempre subjugado a um poder superior, mas isso irrompe, isso acaba no mundo, acaba, pelo menos na filosofia de Nietzsche, quando se postula a morte de Deus, e nós retomamos Deus como sendo ali uma posse de todas as normas morais e éticas, e não como sendo a entidade que nós o conhecemos religiosamente, e isso nos torna muito além daquilo que nós somos, nos torna super-homens além dos homens. Tudo certo? Pois bem, estamos quase encerrando a nossa aula. Daqui a pouco nós retomamos na próxima aula. Então, nesses minutos aí que nós temos de intervalo, vamos pensando sobre essas perguntas e assim que a gente retornar, nós vamos discutir sobre tudo isso. Tá certo? Obrigado, bom recreio para vocês e até mais.